Irmãos, hoje eu gostaria de falar sobre as virtudes do amor de Deus. E para isso, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês no livro do profeta Oséias, no capítulo 11. Livro do profeta Oséias, no capítulo 11. Enquanto vocês abrem, há uns 2 anos atrás, um pai ele procurava o seu filho que estava desaparecido há cerca de 4 ou 5 dias, e como toda busca por um filho desaparecido é desgastante, aquele pai foi percorrendo aquele caminho. Alguns dias depois, ele encontrou seu filho, porém sem vida. O seu filho havia sido assassinado, o corpo dele foi jogado dentro do rio Paraíba, e ele foi encontrado bem já em estado de decomposição. Passando-se o período do luto, eu tive a oportunidade de conversar com aquele pai e transmitir ali os meus pesos, os meus sentimentos, mas foi interessante o que aquele pai me disse. Ele falou com um semblante sério, ele não demonstrava emoção no seu semblante, não caía lágrimas, mas muito sério ele falou para mim: Richard, eu ensinei ele o caminho. Eu ensinei ele o caminho que ele deveria percorrer. Eu falei para ele que se ele continuasse nesse caminho, iria acontecer o que aconteceu com ele. Apesar de ele não demonstrar emoções no seu rosto, claramente pela tonalidade das suas palavras, o seu coração estava ferido. Porque é muito difícil você perder um filho. Irmãos, o texto que nós vamos ler hoje, ele é um pai que ele lamenta que um filho está percorrendo um caminho mau diante de um juízo iminente. Assim, eu convido vocês a ler o texto de Oséias 11, nós vamos até o versículo 11 também. Diz assim o texto: Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da presença. Sacrificavam aos Balaíns e queimavam incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que era eu que os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas, e me inclinei para dar-lhes de comer. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será o seu rei, porque recusam-se converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos, e as devorará por causa dos seus caprichos, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Se é concitado a dirigir-se acima, ninguém o faz. Porém, como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como faria como Admar? Como fazer-te um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. Andarão após o Senhor. Este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos os do Egito, e como pomba os da terra da Síria, e os fareis habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Um texto muito lindo. O contexto dele, ele é ainda mais forte. Após o grande cisma, a grande divisão que o rei Roboão, filho de Salomão, causou na nação de Israel, para aqueles que assim se lembram, aconteceu uma guerra civil, transformou-se em Israel, o reino do norte, e Judá, o reino do sul. A linhagem dos reis de Judá
permaneceram com os filhos de Davi, porque Deus havia feito um pacto com Davi, uma aliança. Porém, a linhagem de Israel não permaneceu com os filhos de Davi. Diferente, ela teve 9 famílias no poder, 9 dinastias. 19 reis reinaram em Israel. E para aqueles que têm familiaridade com livros de reis e crônicas, existem uns trechos que são repetitivos. Sempre que o escritor introduz um novo rei, ele diz assim: e este rei fez o que era bom aos olhos do Senhor, ou fez o que era mal aos olhos do Senhor. Após Roboão, Israel teve 19 reis. E você pode procurar na sua Bíblia. Todos fizeram o que era mal aos olhos do Senhor. Todos eles. Isso proporcionou ali ao Reino do Norte um declínio muito grande, porque ninguém temia ao Senhor. Primeiramente, nós percebemos isso no declínio político. Havia mudanças constantes de reis e usurpações. Uma pessoa julgava-se melhor do que aquele rei, ia lá, assassinava-o e tomava o seu lugar. Quando nós vamos para Oséias profetizou durante 28 anos, até o fim de Israel. 28 anos, Israel teve 7 reis. E lembrando que a gente não está num tipo de governo igual ao nosso, que a cada 4 ou 8 anos um rei muda, né? O rei ficava 40, 30, 20 anos no poder. Isto mostra esse declínio político. Esse declínio político também acabou se mostrando um espelho na corrupção e na idolatria daquele povo. É interessante que uma profunda corrupção atingiu ali os governantes de Israel. Com muitas corrupções, vem também injustiças sociais. O povo estava vivendo de modo ruim, porque aqueles governantes não se atentavam a fazer as causas do povo. Essa corrupção também atingiu o nível religioso. Os líderes de Israel acabaram se corrompendo. E como todo líder religioso, quando se corrompe, acaba que ele leva também uma gama daqueles que estão ali sob a liderança deles. Essa corrupção religiosa, ela é salientada pela observância, por ir de encontro aos mandamentos de Deus. Por quê? Porque eles agora estavam adorando os outros deuses. E aí vai se revelar em Israel a idolatria a um antigo deus cananeu chamado Baal. Talvez você já ouviu muito falar sobre Baal, mas ele é principalmente citado na época de Elias, quando Elias ele tem que combater aos profetas de Baal, exatamente no reino do norte de Israel, e com um dos reis mais ímpios que Israel já teve, que era Acabe. Então o povo estava debaixo de declínio político, corrupção religiosa, idolatria. Tudo isso fez com que Israel enfrentasse uma profunda degradação moral e espiritual. Eu gosto muito de uma frase de um filósofo russo chamado Dostoiévski. Ele fala assim: se Deus está morto, tudo é permitido. E é isso que acontece quando o ser humano ele tenta tirar Deus da jogada. O que acontece é um profundo declínio moral e espiritual. Se você for lá em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, você vai ter ali uma lista de coisas abomináveis que o ser humano faz, mas Paulo faz um ciclo. E esse ciclo começa com um homem sufocando a verdade de Deus dentro dele. Ou seja, o homem tirando Deus de dentro dele para que ele pudesse fazer o que bem lhe entender. Porque não existe mais alguém ali para o regular. Então, isso tudo levou Israel a esse grande declínio moral e espiritual. E é nesse contexto que Deus vai levantar o profeta Oséias. Já partindo ali para a queda de Israel, no período final de Israel, Deus levanta o profeta Oséias, que ele iria denunciar a infidelidade do povo a Deus. E ele faz isso de um modo diferente. Ele olha para Oséias e fala assim: Oséias, você vai se casar-se com uma prostituta,
ela vai ter relações sexuais fora do casamento, ela vai te trair. E isso vai ser uma metáfora para o que o povo está fazendo diante de mim. Oséias então se casa com uma mulher chamada Gomer, tem 3 filhos com ela, e acontece o que o Senhor falou. Aqui eu quero abrir um parênteses, algumas pessoas, alguns teólogos tentam colocar alguns pontos aqui de interpretação. O primeiro deles falam que essa linguagem que Oséias foi, se casou-se com uma prostituta, era uma linguagem apenas figurativa, que não aconteceu isso de fato. Outros tentam colocar que essa mulher, ela virou prostituta depois que casou com Oséias, mas eu vou ficar com aquela que eu falei, que de fato Oséias se casou com uma prostituta, a mulher já era prostituta. Porque essas interpretações eu acho que tiram a força do que Deus está querendo dizer aqui. Então Oséias casa-se com Gomer, e Gomer iria representar a traição do povo de Deus para com Deus. Da mesma forma que ela ia e tinha relações com outros homens, enquanto seu marido estava em casa, o povo de Israel estava indo adorar outros deuses, enquanto Deus estava ali. Isso simbolizava uma traição do povo de Deus. O povo estava adulterando com outros deuses. Em contraste a isso, fora dos muros de Israel, um povo estava se levantando fortemente. Um povo de origem mesopotâmia, chamada os assírios. O mesmo povo que é citado lá em Jonas, cuja capital era Nínive. Esse povo estava se levantando militarmente muito forte, e ele acabou se tornando um grande império. O que era um império? Era quando uma nação começava a subjugar outras nações, e aí ela englobava esses territórios, e aquilo ali virava um forte império. E os assírios começaram a agir dessa forma. Quando nós pegamos isso, o contraste entre a situação de Israel naquele momento e esse poder militar fortíssimo se levantando, nós temos um problema, porque uma hora os assírios iriam chegar até os territórios de Israel. E eu gostaria de lembrar vocês que o pacto de Deus para com Israel, ele é um pacto condicional. Quando nós vamos em Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, nós percebemos que Deus falou para Israel que ele iria dar a terra de Canaã para eles, porém, eles deveriam guardar os mandamentos de Deus. Eles deveriam ser fiéis a Deus. Se isso não fosse observado, o que Deus iria fazer? Iria tirar. Então era um pacto condicional com o povo de Deus. E aí, Israel rompe o seu pacto com Deus, rompe a condição, e nós temos uma grande nação se levantando. O que Deus está falando através de Oséias é que ele iria usar o império assírio para corrigir, para colocar no eixo Israel. É interessante, irmãos, que os 10 primeiros capítulos de Israel, a ênfase está exatamente na desobediência de Deus e seu consequente juízo inevitável. Diante desse iminente juízo, Deus emite um lamento, como de um pai que lamenta os caminhos errados de seus filhos. No capítulo 11, porém, isso muda. O capítulo que nós lemos aqui, Israel não é mais tratado como uma mulher infiel. Israel agora é tratado como um filho amado, porém um filho rebelde. E a partir do capítulo 11, os 4 últimos capítulos de Oséias, o profeta vai mostrar exatamente esse amor incondicional de Deus, que não tem condições, aí o amor é incondicional. E vai mostrar para a gente a força desse amor. Esse texto, ele vai abrir para a gente como se fossem as cortinas do céu e mostrar como esse sentimento de Deus é tão forte. E através dessa carta de lamento divino, eu gostaria de destacar as 3 virtudes do amor de Deus que nós encontramos nesse texto e também como a igreja deveria reagir diante dessas 3 virtudes.
A primeira virtude de Deus, ou melhor, do amor de Deus, é a sua paternidade. Eu falei para vocês que o povo judeu agora ele é referenciado como outro meio. Ele não é mais aquela mulher infiel. Ele é agora um filho amado. E é interessante que Deus considerava Israel um filho. Às vezes nós olhamos para a Bíblia e nós achamos que o Deus do Velho Testamento, ele é um Deus mais impessoal do que o do Novo. Nós olhamos para a Bíblia e temos o costume de achar que Deus não era tão profundo relacionalmente com o povo de Israel como é com a igreja. Mas isso não é verdade. Porque da mesma forma que a igreja possui ali um relacionamento profundo com Deus, Deus também possuía um relacionamento profundo com Israel. E esse relacionamento era como um relacionamento de pai e de um filho. Era um amor paterno. Eu convido vocês a abrir comigo no livro de Êxodo, no capítulo 22, ou melhor, capítulo 4, versículo 22. Olha só como Deus fala para Moisés. Êxodo capítulo 4, versículo 22. Deus fala assim com Moisés: dirás a Faraó, assim diz o Senhor, Israel é o meu filho, o meu primogênito. A profundidade desse texto é ainda mais salientada se nós entendermos quem era Faraó no contexto egípcio. Porque no contexto geral do povo cananeu e também dos egípcios, a única figura de filho de Deus que era presente ali era o rei. Era o imperador. Só ele era o filho dos deuses. E isso porque essa situação de ele ser o filho de Deus legitimava o poder dele. É por ele ser ali os filhos dos deuses, é que ele era rei. E aí Deus está falando para um falso filho dos deuses, que um povo escravo, que não tinha uma identidade no Egito, todo aquele povo, não era uma pessoa só não, era filho de Deus. Deus havia dado uma identidade, um relacionamento profundo para com esse povo de Israel. E isso era diferente de todas as relações divinas do Antigo Oriente Próximo. Nós não vemos esse relacionamento paterno em nenhum outro Deus. No máximo com o rei. Mas com um povo comum, nós não vemos. Da mesma forma, irmãos, nós podemos perceber as ações da paternidade de Deus nesse texto. Como que a paternidade de Deus é mostrada nesse texto. O primeiro deles está no versículo 1. Quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. A primeira característica dessa paternidade é o chamado. Chamado esse que garantiu a Israel uma identidade. Eu não sei se vocês já perceberam, mas o que concede ao homem uma identidade, primeiramente, é o seu nome. E o seu nome é o seu pai, os seus pais que colocam. Quando você vai se apresentar para alguém, se eu perguntasse, Neto, quem é você? Né? Neto não, né? Quem é você? O Neto não faria para mim, eu sou um homem de 1,83. Não, ele faria, eu sou o Neto. Eu tenho tal. A primeira coisa que nós falamos é o nosso nome. Porque isso vai revelar a nossa identidade. A primeira característica de Deus, da paternidade, é o chamado. Ele concede uma identidade. A segunda dela é a persistência, no versículo 2. Quanto mais eu os chamava, tanto mais se iam da minha presença. Eu conversava com algum pai essa semana, mas eu não me recordo quem. E ele estava me falando da dificuldade do filho dele ouvir. Ele fala, olha, eu falo para esse menino fazer isso, ele não faz, rapaz. Eu tenho que falar mais de 500 vezes. E talvez para os pais aqui, acho que isso é rotineiro, né, na vida. A paternidade de Deus se mostra na sua persistência, na sua insistência em chamar o povo. E isso é revelado em toda a história de Israel. Em toda. Deus sempre levantou profetas quando Israel estava em um caminho errado para chamá-los de volta. A terceira característica da paternidade é o ensino. Versículo 3. Todavia, eu ensinei a andar a Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que era eu que os curava.
Uma das coisas mais lindas, né, que um pai pode fazer ali, ou melhor, uma situação emocional, é quando o seu filho começa a caminhar, dar os primeiros passos. Quantos vídeos eu vejo na internet dos pais, até mesmo chorando nesses momentos, porque aquele menino está dando o caminho, está perseguindo ali os primeiros passos rumo ao crescimento. E Deus fala isso com Israel. Eu ensinei Efraim a andar. Eu tomei-o nos seus braços como uma criança. A terceira característica, ela é a comunhão, ainda no versículo 4. Atraiu-os com cordas humanas. Uma característica paternal dos seus pais é o seu relacionamento, a sua comunhão. E nós percebemos o quão grandes problemas acarretam, às vezes, na vida do filho, por os pais não terem comunhão com eles. Mas Deus está falando, não, eu tive comunhão com Israel. O quinto ainda está no capítulo 4, no versículo 4. Com laços de amor, fui para com eles, com quem alivia o jugo, e sobre as suas queixadas me inclinei para dar-lhe de comer. O versículo 4, ele traz uma linguagem como de um dono de um animal que carregava ali um jugo. Era um cuidado de um senhor de um animal. E talvez você pode falar assim, nossa, que rude, né? Comparar o filho como um animal. Mas naquela época não era. Vocês lembram aí dos cânticos, né? De Salomão, que comparava lá a beleza da mulher com um animal. Mas naquela época não era. A situação aqui, a figura de um homem que tinha um animal de carga e Deus aliviava a carga dele para que ele não pudesse carregar aquela algo tão pesado. Ele estava ali, alimentava aquele animal nas mãos. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês, às vezes eu via esses cavalos, né, que andavam na rua com carroça e ele estava carregado de coisa. A vontade que dava era de ir lá tirar aquilo tudo, né, tirar aquelas coisas do cavalo, dar um pouquinho de beber, que o bicho estava até bufando. Era esse o cuidado que Deus estava tendo com Israel. E a sexta característica da paternidade está no versículo 5 e versículo 6. Não voltarão para a terra do Egito, mas o assírio será seu rei, porque recusam converter-se. A espada cairá sobre as suas cidades e consumirá os seus ferrolhos e as devorará por causa dos seus caprichos. E a sexta característica é a disciplina de Deus. Um pai, ele corrige o seu filho. Israel estava caminhando por caminhos tortuosos, era necessário correção para essa nação. E isso é algo muito negligenciado hoje, nos vários relacionamentos do pai e com o filho. Em Hebreus, no capítulo 2, a partir do versículo 6, Hebreus 12, 6 adiante, Deus diz assim, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos têm se tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Uma das características, então, da paternidade de Deus é a sua correção. Deus iria usar a Assíria para levar o povo de Israel cativo para corrigi-los. Nós esquecemos que a tarefa, a missão de Deus, aquilo que Deus quer que você seja preparado, Deus ele está preocupado em te fazer mais santo para se apresentar com Ele. E se para isso for preciso Deus levar vocês por caminhos tortuosos, por caminhos que vocês não vão gostar, se preciso for Deus tirar coisas de vocês para te apresentar mais santo, Ele vai fazer. Nós esquecemos disso. E nós andamos rebeldes diante de Deus, achando que isso não irá ter consequência. E Deus quer que seus filhos se apresentem santos diante dele. Jesus falando sobre isso, ele fala assim, olha, se o teu olho te faz pecar, arranca. Se o teu braço te faz pecar, arranca. Por isso que Deus arranca coisas da gente e nos faz andar por caminhos tortuosos, se for preciso.
para que corrijamos e sejamos filhos dele. A segunda virtude do amor de Deus é a sua misericórdia. É interessante como nós vemos que Israel reage diante do chamado de Deus. No versículo 1 de Oséias, Deus vai falar que chamou o seu servo do Egito, e olha a reação de Israel. Ainda no versículo 2, nós vemos que ele reage com apostasia. Quanto mais eu chamava, tanto mais eles se iam da minha presença. Ainda no versículo 2, eles reagem também com idolatria. Sacrificavam aos Balaíns e queimavam incenso aí de imagem de escultura. No versículo 3, na parte B, Deus vai falar assim: tomei-o nos meus braços, mas não atinavam que era eu que os curava. Eles agiam com descaso diante de Deus, não reconheciam quem que fazia as coisas por ele. E no versículo 7, Deus ainda vai falar que esse povo era inclinado a desviar-se dele. Olha como que Israel reage diante do chamado. Mesmo diante da traição do seu povo, Deus não desistiu de amá-lo. Mesmo diante do adultério que o seu povo estava cometendo contra Deus, ele não deixou de amá-lo. Os versículos 8 e 9 vai mostrar esse clímax do mais alto sentimento de Deus por esse povo. Vai mostrar exatamente o ponto alto da misericórdia de Deus para com o povo de Israel. Alguns teólogos falam que esses 2 versículos é a maior declaração de amor de Deus no Antigo Testamento. Olha o texto. Como te deixaria, ó Efraim? Como te entregaria, ó Israel? Como te faria, como fiz a Admar? Como te fazer um Zeboim? Meu coração está comovido dentro de mim. As minhas compaixões a uma se acendem. Não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir a Efraim, porque eu sou Deus e não homem, o santo no meio de ti. Não voltarei em ira. A reação de Deus diante disso tudo, o amor misericordioso de Deus para com esse povo, é revelado primeiramente numa não entrega. Deus não entrega o seu povo das suas mãos. Ainda que eles estivessem indo para um cativeiro, eles continuariam nas mãos de Deus. E aí você vai entender, Romanos, ninguém pode nos separar do amor de Deus. Nem o pecado. Porque Cristo venceu o pecado. Quem vai nos separar do amor de Deus? É um amor que não destrói. Versículo 8. Como te faria como fiz a Admar? Como te faria como fiz a Zeboim? Talvez você não lembre quais eram essas cidades, porque nesse grupo de cidades, outras 2 se destacaram mais. Mas essas 2 cidades foram destruídas pelo mesmo motivo delas. Se você for lá em Gênesis, você vai ver que eram cidades que foram destruídas, junto com Sodoma e Gomorra. E Deus fala: como que eu vou fazer contigo o que eu fiz a essas cidades? Como? Você é o meu povo, eu posso fazer isso contigo? Um amor que não destrói. Mais ainda, é um amor que se comove. Meu coração está comovido dentro de mim. E ainda, essa comoção faz com que Deus haja com uma acesa compaixão para com o povo. Um povo que havia recebido o chamado de Deus do modo mais escrúpulo que pudesse. Um povo que estava traindo Deus. Um povo que estava negando, adulterando com outros ídolos. E Deus fala que age com compaixão por esse povo. E isso me recorda muito as palavras de Jesus na cruz, quando um povo havia lhe entregado para morrer, e ele fala: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Mostra a compaixão do nosso Deus para com o seu povo. Um amor misericordioso que não executa o furor da sua ira. Olha o que Deus fala no versículo 9: não executarei o furor da minha ira. Não tornarei para destruir Efraim.
Amor misericordioso, que não destrói, que não abandona, que age com compaixão e comoção diante de um povo como eu e você. Amor belíssimo esse de Deus. A terceira virtude do amor de Deus que nós temos no texto é que ele é reconciliador. Olha comigo o versículo 10 e o 11. Andarão após o Senhor, este bramará como leão, e bramando os filhos tremendo virão do ocidente. Tremendo virão como passarinhos do Egito, e como pomba os da terra da Síria, e os farei habitar em suas próprias casas, diz o Senhor. Deus revela em sua palavra que ele iria reconciliar o povo. O povo estava indo, mas eles voltariam para se reconciliar. Só que é interessante, irmãos, porque o texto de Oséias tem um conflito muito forte, muito forte. Nós temos bastante jovens hoje, né? Eu gosto de um anime chamado One Piece. Eu gostaria de contar uma história que tem nesse anime. Ele conta a história de um homem que era comandante da marinha e ele acabou tendo que adotar 3 filhos de pais diferentes. E adotando esses 3 filhos, esses meninos, eles eram de família pirata, vamos assim por dizer. E a conduta dele é tentar fazer com que esses meninos não andam pelos caminhos que o pai deles andaram. A conduta desse comandante da marinha, que se torna o pai adotivo, é fazer com que eles não vá por esses caminhos tortuosos. Porém, ele falha nisso. E aí, em uma cena, o mais velho dos irmãos é capturado e, naquela ocasião, era propício de morte. Ele é condenado à morte. E ele, como um comandante da marinha, teria que estar ali. Quando é mostrado a cena para a gente, é mostrado aquele jovem que havia caminhado por esses caminhos tortuosos, ajoelhado. Do lado dele estava o seu algoz, e aquele pai adotivo chega totalmente contrito. O algoz dele pergunta assim: você quer interferir? Ele fala: não. Eu sempre achei que quem percorresse o caminho dele merecia morrer. Mas ele fala uma frase que é muito forte. Ele fala assim: mas com família é diferente. Aí a cena mostra ele sentando do lado do seu filho e chorando e perguntando para ele assim: o que você queria que eu fizesse? Eu te falei para você não ir por esse caminho. Irmãos, quando eu lembro e vejo essa cena, ela me remete aqui. Porque o texto de Oséias 11 tem um conflito muito grande. O conflito do amor de Deus e a sua justiça. E diferente do que acontecia no anime, aqui nós temos um amor perfeito. E a justiça de Deus perfeita entrando em conflito. Por quê? Porque Deus precisava agir com juízo perante Israel, porque era isso que a justiça requeria. Porém, o amor dele fazia com que ele agia com compaixão. É a mesma cena de Deus sentado ao lado de Israel, contrito, porque ele tem que enviar o seu filho para o cativeiro. A pergunta que eu faço para vocês: como que se resolve esse conflito entre a justiça de Deus e o seu amor? Esse conflito, ele foi resolvido por algo que nós chamamos de amor sacrificial de Deus. Quando Mateus, ele vai introduzir Jesus na história, ele faz a genealogia, e depois ele conta que Jesus foi para o Egito. E ele cita exatamente o capítulo 1, ou melhor, o versículo 1 do texto que nós lemos, para que se cumprisse a palavra que o profeta disse: do Egito chamei o meu filho. E é interessante porque os escritores bíblicos vai mostrar exatamente os dois, o povo de Deus, os judeus,
e Cristo como filhos de Deus. Olha só o que está acontecendo: os filhos terrenos de Deus e o Filho divino. Então vai acontecer algo que nós chamamos de justificação. É o Filho divino tomando o lugar do filho terreno. E isso estava predito em toda a Bíblia. Toda a Bíblia falava de Cristo. Desde o Éden, ou melhor, desde a expulsão do homem, até o Moriá, quando Abraão leva Isaque para ser sacrificado, e Deus fala assim: não, a sua genealogia não vai ser sacrificada, eu vou providenciar um outro. Porque o Filho de Deus iria descer. Jesus é o resultado dessa equação. A justiça de Deus, mas o amor de Deus é igual à obra sacrificial de Jesus na cruz por nós. É assim que se resolve o conflito, para que eu e você fôssemos reconciliados com Deus. É interessante, irmãos, que quando Jesus ele é entregue para morrer pelos judeus, ele é colocado diante das lideranças romanas, e vocês percebem que há um grito em comum entre o povo de Deus. Eles gritavam: crucifica-o, crucifica-o. Uma voz muito mais poderosa do que as vozes dos judeus que ali estavam, gritavam junto com o povo. E essa voz era a voz de Deus. As mãos que empurraram Jesus para a cruz não foram as mãos dos judeus, foram as mãos de Deus. Isaías 53, versículo 10. Ele agradou moê-lo por nós. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho. Jesus disse: ninguém pode tirar a minha vida, eu dou-la. Quem levou Jesus para a cruz foi Deus. Para quê? Para que os filhos terrenos dele não precisassem ir para a cruz. Amor esse sacrificial e reconciliador, que nos fez um com Deus, que resolveu o problema da justiça e do amor de Deus. E esse amor paternal, esse amor misericordioso e esse amor reconciliador e sacrificial se unem num bloco e formam o que nós chamamos de amor incondicional de Deus. Um amor que chama, que traz para perto, que ama, que cuida e que nos faz perseverar, para que juntos possamos encontrar o nosso Deus. Irmãos, essas são as virtudes do amor de Deus presente no texto de Oséias. E eu gostaria de falar com vocês rapidamente o que a igreja deve fazer. Qual é a reação da igreja diante desse amor? Primeiramente, eu gosto de destacar que Israel, como os filhos terrenos, negaram o Filho divino de Deus. Em João, no capítulo 11, no capítulo 1, no versículo 11 e 12, diz assim: ele veio para os que eram seus. Ele veio para que eram os filhos de Deus. E os seus não receberam. Mas a todos os quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos os filhos de Deus. Os filhos de Deus que Paulo diz que o Espírito testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus e que a gente pode clamar: Abba, Pai. Quão maravilhosa coisa é para a gente ter sido adotado por Deus como filhos. Porém, como filhos de Deus, nós podemos percorrer muitas vezes caminhos não tão corretos, como Israel. Caminhos longe de Deus. Percorremos caminhos rumo à nossa própria satisfação pessoal. Percorremos um caminho sem propósito, como Israel. Percorremos os caminhos da idolatria. Percorremos os caminhos de longe e deixamos Deus de lado. A palavra principal que Joel nos ensina é reconciliação.
reconciliação do seu povo para com Deus, mediante ao ato que nós já lembramos aqui hoje, a morte e a ressurreição do Senhor Jesus.